Empresa limpa, só Higienic. A Higienic tem os melhores produtos de uso profissional para limpeza de ambientes. Atendemos em toda a região dos Lagos e Macaé. Higiene profissional para a sua empresa. Localizado na mais nobre região de São Pedro, ao lado da Justiça Federal e do Teatro Municipal, venha conhecer o Residencial São Pietro. Apartamentos com 2 ou 3 quartos, 1 ou 2 vagas na garagem. Sauna, piscina, salão de jogos, salão de festas, espaço fitness. E atenção, obras em andamento, construção REG, incorporação e realização New Life. Vendas Júlio Bogoricim. Informações pelo telefone 2645-6654 ou pelo ID 88*111-555. Eu creio que tu és a cura. Creio que eu creio que tu és a vida. Eu preciso de ti. Eu preciso. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti.
Nessa noite nós clamamos ao Deus que tudo vê, ao Deus que tudo sabe, ao Deus da cura, que cura as nossas vidas espiritualmente, que cura as nossas vidas materialmente, a nossa vida, Senhor. Tu és o Deus que confiamos, ó Pai. Cremos que Tu és a cura, ó Pai. A cura, o Deus da transformação, Pai. E nada é impossível ao Teu nome, nada é impossível ao Senhor. O Senhor move céus e terra pelos Seus filhos, pelos amados filhos do Senhor. Nessa noite, Deus, queremos nos entregar a Ti, parar de confiar em nós mesmos, nas nossas próprias forças, e confiar que Tu és o Deus da cura, da transformação, o Deus vivo, Senhor. Nada é impossível a Ti, Senhor. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nós declaramos a Ti nesta noite, Senhor. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível a Ti, Senhor. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Jesus, eu preciso de Ti, Senhor. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Tem ciúmes de mim. O Seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento da Sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou.
sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogados. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com esses sentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Somos gratos ao seu amor, Pai. Somos gratos ao Senhor por estarmos nesta igreja a louvar o teu nome e a declarar o quanto o Senhor nos ama e aquele amor dado naquela cruz por nossas vidas, ó Pai. Reconhecemos a tua graça e o teu amor, Pai. E realmente nós não queremos perder tempo com ressentimentos e nem com nada, Deus, que tira a tua atenção, a atenção da presença do Senhor, Pai. Queremos estar atento ao Senhor, a ver o teu mover, a ouvir, ó Deus, a tua voz, a entender totalmente da tua palavra em nossas vidas, ó Pai. Queremos caminhar no caminho correto a cada dia, no caminho da salvação que o Senhor tem colocado em nossas vidas, ó Pai. Assim somos gratos ao Senhor, gratos a esses louvores que entoamos a Ti, Senhor, nesta noite. Mas também clamamos, ó Deus, para que a tua palavra encontre os perdidos, encontre as pessoas que mesmo dentro da igreja ainda se encontram distante do Senhor, Pai. Clamamos, ó Deus, que cada um encontre o Senhor, encontre a tua presença. E quando encontramos o Senhor, nós não queremos mais estar longe de Ti, Senhor. Nos abençoe nesta noite, Deus, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Queridos, uma boa noite, que o Senhor nos abençoe a todos, amém? Depois dessas mensagens tão lindas, e orações também levadas ao Senhor, vamos nos colocar diante da palavra de Deus, e vamos então ter a percepção do que Deus tem para os nossos corações, nossas mentes também nesta hora. Você também que nos acompanha pela televisão, é sempre uma mensagem para você e para a sua família. Vamos ler juntos, queridos, com o auxílio do projetor do multimídia, em Lucas capítulo 18, verso 35 a 43. Eu estarei meditando hoje no tema a visão de um cego. Vamos repetir? A visão de um cego. Alguém já disse que o pior cego é aquele que não quer ver, não é isso? Mas vamos ao texto bíblico, vamos refletir nesse texto. Lucas 18, 35 a 43. Vamos juntos? E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê,
a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Nós aprendemos que para os judeus, naquele tempo especialmente, nos dias de Jesus, quando aconteceu essa bênção na vida de um cego chamado Bartimeu, e quando uma pessoa era cega ou tinha qualquer outro problema físico, era entendido que aquela pessoa tinha uma maldição sobre a sua vida, ou então estava pagando por uma maldição que havia sobre os seus pais. Era muito triste esse entendimento. Tanto é que perguntaram para Jesus assim: mestre, quem que pecou? Foi este ou seus pais, para que ele nascesse cego desse modo assim? Que pergunta, né? Que coisa triste, uma pergunta dessa natureza, que perguntaram para ele, para Jesus. Mas vamos entender um pouco a história desse Bartimeu. A palavra Bartimeu tem dois radicais. Bar quer dizer filho e Timeu quer dizer impuro. A história desse cego é a seguinte: ele não era cego de nascença, ele não nasceu cego. O seu pai, chamado Timeu, ele se tornou um revolucionário e lutou contra os romanos que haviam conquistado a Palestina. E Timeu, ele lutando quase que sozinho, os romanos o pegaram, o prenderam, tomaram os seus bens, cortaram todos os seus lucros e bateram nele, e ele foi morto, crucificado pelos judeus. O pai dele, o pai de Bartimeu. E então os judeus sofriam muito, como qualquer outro que se levantasse contra os romanos, e os romanos tinham uma prática muito triste ainda, de violência maior. Quando matavam alguém porque era um revolucionário, eles então praticavam um mal para com os filhos, ou matavam os filhos, ou então cometiam atrocidades para que ficassem inválidos, para que não crescessem e, ao serem grandes, sadios, pudessem lutar contra o Império Romano. Então esse filho de Timeu teve os seus 2 globos oculares arrancados por ordem dos romanos, e por isso então ele ficou cego. Que coisa triste, né? E cego, agora nós encontramos esse moço servindo como um aviso dos romanos para os judeus: olha, veja o que aconteceu a Timeu, que foi morto, e a seu filho. Então deram um nome jocoso, um nome de humilhação àquele moço, e passou a ser chamado de Bartimeu, ou seja, o filho de Timeu, e ele tornou-se cego porque era filho de Timeu, um revolucionário. Muito triste. Diz o texto para nós ainda uma coisa interessante, é que Jesus estava passando, e Jesus ia saindo de Jericó. Jesus estava indo para Jerusalém. Jerusalém ficava a cerca de 25 quilômetros de Jericó, e conta-se que todas as pessoas, por ocasião da Páscoa, isso era o último ano do ministério de Jesus na terra, então as pessoas num raio aproximado de 25 quilômetros também deveriam ir à festa da Páscoa, subir ao templo de Jerusalém. E Bartimeu sabia que as pessoas iam passar por ali, muita gente, porque era costume que os maiores de 12 anos de idade fossem até o templo. E os judeus, não querendo falar mal dos judeus, mas os judeus, eles também gostavam de cumprir com a esmola, mesmo que fosse até por uma questão de aparência, mesmo que fosse um ato de hipocrisia naquele tempo. Então Bartimeu sabia que ele receberia esmolas se se colocasse à margem do caminho, porque muita gente passaria por ali. Os outros evangelistas falaram que ele tinha um companheiro com ele, havia outro cego. E Marcos, por exemplo, diz que Bartimeu tinha uma capa. Mas o que importa, diz o texto,
é que esse homem, ele por ser cego, ele estava junto do caminho e mendigando. Diz o texto: e aconteceu que, chegando Jesus perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E esse cego, ele detinha essa maldição então de ser pecador ou filho de pecadores, por parte daqueles que não conheciam a sua história. Mas o que diz o texto é que ele estava chorando as suas misérias, estava sofrendo a sua desgraça, ele estava sentado à beira do caminho e pedindo esmolas. Aquele homem não tinha outra alternativa a não ser clamar pela misericórdia de Jesus. Ele não conseguia enxergar o mundo exterior, mas ele enxergava de modo muito claro o que se passava no seu mundo interior. Ele sabia quanta amargura ele sofria, ele sabia o quanto a história do seu pai o machucara, o preço alto que ele também pagou, perdendo a sua visão por ser filho de um homem que teve a coragem de resistir ao domínio dos romanos. E ele sabia a sua triste história, como que ele era rejeitado pelas pessoas, a ponto de precisar pedir esmola para subsistir. No seu mundo interior ele sofria a amargura, a frustração, o desconforto, o desprezo, a miséria, e talvez até experimentasse a inveja, um sentimento também muito terrível, horroroso, porque ele com certeza invejava as pessoas que enxergavam e que podiam caminhar sozinhas, sem depender de ajuda, e que podiam trabalhar e podiam ganhar o seu sustento. Ele tinha inveja talvez dessas pessoas também. Mas, conforme registrou Adriano Vera, uma mensagem muito interessante, essa parte introdutória, e Adriano Vera registrou o seguinte: que este cego, ele venceu a teologia da fatalidade. Também ele venceu o chamado isolamento social, a prisão emocional e o abandono das pessoas, e foi ao encontro de Jesus. Impressionante, né? Então vamos pensar juntos sobre algumas atitudes positivas da visão de um cego. Algumas atitudes positivas da visão de um cego. Você já está entendendo que eu não estou falando de um cego que tem perda da visão física, mesmo que estejamos usando a experiência de um homem que não tinha a visão física, mas que enxergou muito longe com o seu coração. Vamos então ver algumas atitudes positivas da visão de um cego. A primeira atitude que nós encontramos de alguém que tem visão, e Bartimeu, ele desenvolveu isso. A primeira atitude foi a atitude chamada interesse. Bartimeu, quando ele ouviu um alvoroço, porque ele tinha perda da visão, com certeza sua audição ficou mais aguçada, ele melhorou a audição. Então ele percebeu que havia um alvoroço, havia muita gente passando, mas havia nesse passar das pessoas algo diferente. E ele procurou saber o que estava acontecendo. O que está acontecendo aí? Contem para mim. Eu quero saber o que está acontecendo. E então disseram para ele assim: Jesus Nazareno está passando por aqui. Aquele homem, ele era cego, mas ele não era desinformado. Aquele homem já tinha ouvido falar sobre Jesus Nazareno, porque quando disseram que Jesus, o Nazareno, passa por aqui agora, se ele não soubesse nada sobre Jesus, para ele aquela informação não faria nenhum sentido. Mas ele já tinha ouvido falar da pessoa de Jesus. E ele com certeza pensou assim: é a chance da minha vida. Está passando aqui agora o filho de Davi, está passando aqui agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
Está passando aqui agora aquele operador de milagres. E se ele não resolver o meu problema, ninguém mais será capaz de resolver. Se Bartimeu tivesse ficado quieto em seu canto, não teria alçado a sua voz e clamado por Jesus. Se ele estivesse satisfeito com as migalhas, com as ofertas que os homens lhe davam e que ele precisava renovar diariamente para subsistir, ele também não teria procurado por Jesus. E quero parar por aqui um pouco para perguntar: qual o interesse das pessoas, ou qual é o grau de interesse das pessoas que estão precisando de ajuda com relação à procura de Jesus, em buscar Jesus? Eu estava assistindo uma reportagem agora recente, lá em casa, minha esposa estava vendo, falou assim: vi que coisa interessante. E eu vi, é um documentário muito interessante sobre a visão humana. E nesse documentário mostrando que o nosso cérebro, que é algo realmente fantástico, misterioso, e cada vez a ciência vai nos revelando coisas que nos impressionam, e a visão então é algo dentre as maravilhas que são trabalhadas pelo cérebro. Nós temos a visão. E lá eu estava vendo uma coisa interessante, sendo provada cientificamente, que quando você tem o foco em um objeto à sua frente, à medida que você focaliza determinado objeto, determinado ponto à sua frente, você vai perdendo a qualidade da chamada visão periférica, daquela que está próxima, a ponto de você não enxergar quase nada ou nada, porque a visão periférica é mais frágil, bem inferior à visão central, a focada naquela linha direcional da sua visão. Eu achei aquilo impressionante, fiquei pensando, gente, se as pessoas espiritualmente conseguissem ter interesse e focar o seu interesse espiritual na pessoa de Jesus, tudo que é periférico vai perder a sua importância, seu grau de importância. Eu diria mais: se as pessoas conseguissem focar os seus sentimentos, o seu coração, no sentimento de Cristo, então os sentimentos do mundo, que são periféricos, eles perderiam o seu grau de importância também. E assim, com a mente, que coisa tremenda é quando nós aprendemos que estivermos focados em Cristo, aí nosso interesse vai estar em Cristo. E sabe o que acontece, queridos? Nossas frustrações, nossas amarguras, serão todas elas sendo depositadas em Cristo. Aí aprenderemos que Jesus é o único capaz, pelo nosso interesse em buscá-lo, de resolver todos os nossos problemas. E aprendemos, principalmente, a não fazermos transferência de responsabilidades para ninguém, nem para o meu irmão, para a minha irmã, para o meu amigo daqui, meu amigo dali, porque nenhum de nós é capaz de resolver as frustrações e as amarguras do seu próximo. Só Jesus pode fazer isso. Então eu penso que aquele cego, Bartimeu, ele soube que Jesus Nazareno estava passando por ali, e ele só ficou sabendo porque ele ouviu um alvoroço, e ele sabia sobre Jesus, e ele teve interesse de estar com Jesus. Então a primeira atitude positiva de uma pessoa cega, mas que tem grande visão, é ter interesse em estar com Jesus. Bartimeu teve isso, e por isso ele foi abençoado. Mas a segunda atitude positiva de Bartimeu, aquele homem considerado impuro, ele é Bar, filho de Timeu, ele é filho do impuro. Que coisa triste, né? Nome dado por ele pela sociedade, não foi dado pelos seus pais, não se sabe o nome dele, foi um apelido que deram para ele, para ofendê-lo. Ele é filho do impuro, Bartimeu. Sabe qual a atitude positiva segunda dele?
e que serve para nós sobre um cego de visão, é que ele pediu ajuda, a atitude de pedir ajuda. Queridos, é muito ruim quando nós não temos a quem pedir ajuda, não é mesmo? Não é assim? Há poucos dias eu tive aí um ensaio de uma crise renal. Ensaio. Já tive aí uma meia dúzia antes. Aquela dor que quem já teve não tem dúvida do diagnóstico, sabe que é ela que está vindo. Não é assim? Cheguei em casa, a gente já sabe que a primeira coisa que você faz é evitar se mexer muito, toma líquido, aí receita tudo quanto é líquido para você, tudo quanto é fruta, a começar pelo abacaxi, chá não sei de quê, e uma dose de um remédio, você qual é, porque eu não sou médico, vou receitar para ninguém aqui, aí tomei aquela dose cavalar e fiquei em casa. Mas, à medida que as pessoas foram sabendo, toda hora me ligar, pastor, precisa de ajuda? Pastor, precisa de ajuda? É só ligar. Chega um casal, depois amigo lá em casa, parece que entendeu o que o outro amigo disse, pastor, quando eu tive crise foi batata. Fui lá, falaram que eu fui lá, não vou falar qual o nome, para fazer propaganda também, comprei um abacaxi, descasquei em jejum, chupei ou comi, não sei qual o termo certo aí, um abacaxi todo, pastor. Daí a pouco a pedrinha estava lá assim, joguei fora. Não é isso, Valci? Coisa boa, conselho bom. Quando eu pensava em comprar abacaxi, com um casal, um amigo lá em casa, Rodrigo e Márcio, com 2 abacaxis, pastor, está aqui, ó. Esse é para o senhor poder, quer dizer, joga essas pedras fora, olha o meu abacaxi. Ajuda, gente, toda ajuda é boa, toda ajuda que chega é boa, quem não gosta de ajuda? Mas agora você imagina essas coisas pequenas que vocês passam aí também, toda hora, uma dorzinha de cabeça, uma enxaqueca, esses probleminhas da vida, né? Chega um médico, tem hora que chega um médico e fica até rindo, que para ele é coisa comum, uma dorzinha de cabeça que não é nada, eles dão uma conversa com você meia hora, você sai tranquilo, feliz da vida para casa, mas todos nós temos problemas, e quando recebemos ajuda, o que acontece? Somos abençoados. Agora você imagine, você, meu amigo, meu irmão, você numa crise tremenda, como a crise daquele cego Bartimeu, que ele pediu ajuda a Jesus, porque seus amigos não podiam resolver o seu problema. O abacaxi não lhe daria de volta a visão. Ele precisava de alguém que pudesse atender não só o problema da sua visão, porque ele não enxergava, mas ele era um homem marginalizado, homem amargurado, sofrido, de uma triste história. E ele então pediu ajuda. Diz o texto, então clamou dizendo assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi isso que ele fez. Ele pediu ajuda. Quando ele pediu ajuda, Jesus ouviu assim ao longe, aí as pessoas estavam com ele e caminhando com Jesus, você está atrapalhando o mestre, para perder tempo com você. Aí aquele homem, ninguém vai me impedir de pedir ajuda a Jesus. Aí ele clamou mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus ouviu. Falei, quem é esse que está chamando ele? Tragam-no aqui, vem cá, vem cá. Aí diz o texto que ele se levantou e foi ao encontro de Jesus. Aí Jesus perguntou para ele assim, o que você está precisando? Eu fico a imaginar, Jesus olhou para ele, deve ter percebido na cara, né? Em loco, porque olhou para ele e não tinha os globos oculares, então viu na cara que ele não enxergava. Alguém pensa, mas que cinismo do mestre, não, o que você está querendo? O cara cego, maltrapilho, pedindo esmolas, e na cara que ele não tinha os 2 olhos arrancados brutalmente. O que você quer de mim? Perguntou Jesus. Vamos parar por aqui um pouquinho. Aí está na sua cara a sua tristeza, a sua amargura, porque está no seu coração e está na sua cara. Não tem aquela coisa que você sorri e o seu sorriso fica assim meio amarelado, meio atravessado?
Você está à vontade de... não é? E você está sorrindo? Não acontece isso? Tem ou não tem? Tem. Você vem praticar a política da boa vizinhança, a política do bom amigo, a política do bom irmão, não é? O político do bom marido, a política da boa esposa, a política do bom pai, a política do bom filho, dos bons irmãos, e está tudo bem, mas você tem hora que você não está suportando, você é humano, está na sua cara, você acordou mal, você dormiu mal, trabalhou mal, ganhou pouco, está difícil, está insuportável, está sentindo dor, está chorando as suas misérias, parece que ninguém entende você, nada dá certo para você. Aí você chega para Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então eu falo assim: o que você quer? O que você precisa? Está na cara o que você precisa. Mas sabe o que Ele quer? Ele quer que você fale com Ele, você converse com Ele. Aquele cego clamou para Ele, para Jesus, e as multidões: cala-te, Jesus não vai te atender. Mas ele pediu misericórdia. Era o que ele precisava. Tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Queridos, diz a Bíblia que as misericórdias do Senhor são o quê? A causa de não sermos consumidos. Não há ninguém aqui, não há ninguém nessa terra chamada Cabo Frio, nessa cidade. Não há ninguém no estado do Rio, no Brasil e no mundo. Não há ninguém que o Senhor, ao olhar dos céus, veja que seja uma pessoa perfeita e que por si só seja possível de realizar-se e realizar os propósitos de Deus na terra. Por isso tem Jesus, por isso tem o Espírito do Senhor, por isso tem a igreja com a sua proposta, por isso que Deus não se afasta dos homens. Tem uma corrente teológica, doutrinária, que diz que é chamado teísmo, que Deus criou tudo, fez tudo muito bonito, tudo muito agradável, tudo muito gostoso, e entregou para o homem, falou: agora você cuida de tudo. Então Deus teria se ausentado de tudo isso. Mas não é assim que Deus age. Se Deus se ausentasse de nós, seria um estrago total, seria uma catástrofe, porque nós não conseguiríamos paz no coração, nós não seríamos encorajados, não seríamos consolados, não seríamos restaurados, nós perderíamos o ânimo, a motivação da vida. Mas Jesus está presente em nós, e as suas misericórdias estão presentes em nós. Aquele homem pediu misericórdia porque era o que ele precisava. Ele não se calou pela influência das vozes que lhes eram contrárias. Ele pediu cura para o mal que o marginalizava na sociedade, na família, e que fazia dele um dependente da misericórdia dos homens. Como eu já disse, a misericórdia dos homens, que precisava ser renovada todos os dias, porque todos os dias tinha fome, todos os dias precisava comer, todos os dias precisava da esmola que lhe davam para poder comer. Queridos, Deus sabe das nossas carências. Deus sabe das nossas carências. No tempo ainda do Antigo Testamento, o salmista já cantava assim: clamei com paciência e Ele ouviu a minha voz. Sabe o que é a paciência aqui? É a arte de esperar o tempo de Deus. Como é difícil também. Mas finalizando, primeira atitude daquele cego foi a atitude abençoada de ele ter interesse na pessoa de Jesus. Segunda atitude positiva daquele cego foi pedir ajuda a quem poderia ajudá-lo. E a terceira atitude positiva daquele cego que serve para nós, sabe qual é? Ele passou a glorificar a Deus pela bênção alcançada. Ele passou a glorificar a Deus pela bênção alcançada. Diz o texto que ele se levantou, jogou a sua capa fora, está lá em Marcos, em Mateus também, jogou a capa fora, e ele agora, quando ele passou a ver, porque Jesus diz assim: ó, você quer ver? Então vê. Você quer ver? Então vê. É isso.
mas disse para ele assim: ó, a tua fé te salvou. Jesus não falou para ele que a fé que ele tinha fez com que a sua visão fosse restituída, não. A tua fé te salvou. É assim, porque tu creste no Jesus, no Filho de Davi, no Remidor de Israel, a tua alma encontrou então agora a libertação, porque tu estavas escravizado até a alma. O problema mais sério daquele homem, mesmo que para a sociedade, para ele aparentemente, era a sua falta de visão física, pela atrocidade dos romanos e pela marginalização da sociedade. O mal maior que aquele homem experimentava estava no seu coração, como eu já disse antes aqui, e a Bíblia nos registra isso. Com certeza um homem sofrido, amargurado, homem que chorava não mais com seus olhos, porque não podia lacrimejar direito, mas chorava com a alma e sangrava com o coração. Esse era o sofrimento daquele homem. Minha terceira atitude positiva dele foi glorificar a Deus. Diz o texto que quando ele falou vê, diz o texto que logo ele viu, e então ele seguia Jesus, glorificando a Deus, e todo o povo vendo isto, dava louvores também a Deus. Queridos, como é bom ver o resultado do testemunho daquele que se sente abençoado por Deus. Como é bom ver isso. Aquele cego, ele seguiu a Jesus glorificando a Deus, e todo o povo viu o milagre na vida de Bartimeu, esse milagre que mudou a sua vida. E o milagre que muda a vida, Jesus continua praticando até os dias de hoje também. A pior cegueira do ser humano é aquela que, mesmo que ele tenha os seus olhos físicos até razoavelmente bons, mas a sua visão não lhe permite enxergar a cruz de Cristo. A sua visão não é suficientemente capaz para lhe permitir enxergar o túmulo que ficou vazio. A sua visão não lhe é também capaz de revelar a glória da volta de Cristo para buscar a sua igreja. A sua visão, por melhor que seja, ela não tem o alcance para compreender a extensão do amor de Deus, que se entregou para a salvação de sua alma. É por isso que o pior cego é aquele que não quer ver, e eu diria mais, aquele que não consegue enxergar o poder de Deus na cruz, lá do Gólgota, e no túmulo, lá em Jerusalém, que ficou vazio. Esse é o pior cego. Há muita gente sofrendo, porque aquele homem tinha problema em apenas um dos órgãos do sentido, são 5, até hoje diz a ciência, pode ser que daqui a pouco surja mais algum que se descubra por aí. E a visão é aquilo que traz a maior extensão da percepção que temos é pela visão, e aquele homem perdeu a sua visão, foi-lhe arrancada a sua visão, os seus 2 glóbulos oculares foram arrancados, sofria muito. Aí eu fico a pensar, quantas coisas nos são arrancadas, não é verdade? Quantas coisas o inimigo, ele quer realmente tirar de nós, mas temos um Jesus, que é poderoso, e que pode renovar as suas misericórdias a cada manhã sobre as nossas vidas, é o que diz a Bíblia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã em nós. Quero encerrar então, lembrando de um texto que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 a 4, segunda carta aos Coríntios, diz assim, Paulo registrou assim, de acordo com a incredulidade do mundo, a visão que ele tinha do mundo perdido, do mundo que não enxergava o poder do Evangelho, registrou assim, mas se ainda o nosso Evangelho, o Evangelho que nós criamos na época e cremos hoje, está encoberto, mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto,
para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem cega o mundo é o diabo, que não consegue ver a luz de Deus. E concluo então, voltando a Bartimeu. Bartimeu foi curado porque abandonou a capa do homem marginalizado. Tirar a capa significa lançar fora as coisas do velho homem, se desfazer dos pecados de outrora, dos bens materiais, quaisquer que sejam eles, para que então a pessoa se achegue até Cristo e então possa compreender o sacrifício de Cristo e jogar fora tudo que pode estorvar a sua vida, prejudicar a sua vida, ou seja, a sua maneira de viver com Cristo. O que faz a alegria do ser humano não é o bem que possui, mas como ele é diante de Deus. O que ele é diante de Deus? Se ele é, o ser humano, uma pessoa que se entende carente das misericórdias de Deus, então ele vai ter interesse de buscar a Deus, ele vai pedir ajuda a Deus, porque ele sabe que é um necessitado do socorro de Deus, e à medida que Deus vai cuidando dele, a maior ou a menor, mas à medida que ele subsiste e vê o poder de Deus na sua vida, então ele vai pelo caminho glorificando a Deus, porque ele sabe o quanto Jesus faz por sua vida. Eu não sei até que ponto entendemos tudo isso, porque quem nos faz entender tudo isso é o Espírito do Senhor. Então que o Espírito de Deus coloque em nossas mentes, em nossos corações, em nossas almas, o pensar, o sentir e o amar, a sede de Deus, da alma, para que compreendamos o quão importante é termos uma visão que esteja muito além da nossa visão física, porque o nosso Deus, Ele vê na nossa cara, repito, o que nós precisamos, e o que mais Ele quer fazer, e o que mais Ele faz, é agir em nosso favor. Amém? Observe, aquele homem, depois não foi visto mais assentado à beira do caminho, não foi visto mais com a sua velha capa, não foi visto mais pedindo esmolas, porque agora estava o quê? Num outro modo de vida, glorificando o nome de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos colocar em pé e vamos clamar pelo Senhor. Vão ter as atitudes positivas que teve Bartimeu. Vamos mostrar interesse por Deus, pedir ajuda ao Senhor e vamos glorificar o nome do Senhor. Que coisa boa é isso, coisa boa é isso. Quando estivermos cantando, se alguém desejar por alguma razão vir aqui à frente para que estejamos orando juntos por sua vida, pode vir e vamos orar aqui por você. Se Deus falou ao seu coração de alguma maneira, e com certeza falou, ele já falou assim, mas Deus sabe o que eu preciso, está na sua cara, mas vem aqui, vamos orar juntos. Ele com certeza vai acariciar o seu coração. Eu creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim.
Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Queridos, esse Jesus é tão presente, que não dá para deixar para depois. Então, se você quer participar desse momento de oração, então você vem aqui à frente. Nada deve impedir você de estar aqui. Se você quer colocar a sua vida diante de Deus por alguma razão, eu vou dizer para você rapidamente: aquele que consegue ter o foco do seu coração, da sua visão física, da sua mente, da sua alma, na pessoa de Jesus, sabe o que acontece? No seu pensar não haverá mal algum, nem no seu sentir, porque o seu pensar só será amor, o seu sentir só será amor. E se o pensar e o sentir são de natureza total de amor, então não tem espaço para ódio, para inveja, para amargura, para dor, sofrimento nenhum. Sabe por quê? Porque a presença desse Cristo é tão consoladora, é tão amável, é tão pacífica, que nós não temos nem predicativos para dar a qualificação que essa presença representa mesmo. Mas dá para sentir isso, dá para pensar isso, dá para viver isso. Então nós vamos orar. Você quer colocar a sua vida diante do Senhor ainda? Está em tempo, pode vir. Nada impeça você de vir, não. Não se incomode de vir aqui, não. Pode vir, pode vir. Esse Deus é tremendo. Eu só estou dando mais um tempinho, porque eu sei que, como é bom, você fala assim, mas Deus sabe o que eu estou passando. Ele sabe. Mas como Ele também quer contemplar o seu olhar, que expressa a contrição do seu coração, o desarme do seu coração diante dEle. É isso que Ele quer. Então vamos falar com Ele. Senhor Deus, Pai querido, Deus de amor, Deus amor, obrigado porque
lá naquele tempo, lá atrás, tu curaste aquele cego que sofria as amarguras do seu tempo de dor, de abandono, de escárnio, maltratado, desprezado, à margem do caminho, sem expectativa, sem esperança, triste, desanimado, sofrendo, sangrando no coração, uma história dolorosa que ele carregava, um peso muito grande, mas quando ele buscou ao Senhor, tu o abençoaste, tu o curaste, tu o salvaste, e esse testemunho está registrado para que muitas pessoas compreendam o teu poder e as tuas misericórdias, o teu poder de curar, de restaurar, de fazer novas todas as coisas, de dar sentido à vida, e as tuas misericórdias que restauram, as tuas misericórdias que se manifestam e que levantam o homem caído, que traz alegria à vida, que renova a esperança, que alimenta a fé. Oh Deus, a história de alguém que creu, teve interesse em saber do Senhor, creu no Senhor, foi abençoado pelo Senhor, e a sua vida foi de glorificação do nome do Senhor. Uma história que serve para os dias de hoje, que mexe conosco. Podemos não ter, ó Deus, o problema da visão física, mas temos tantos outros problemas, e problemas que nos atingem, ó Deus, que nos fazem sofredores, que não estão localizadas em nenhum órgão ou sistema do nosso organismo, mas dores que não sabemos nem explicar onde doem, mas sofremos pelos desconfortos, pelas frustrações, pelos enganos, pelas perdas. Precisamos do Senhor, precisamos, ó Deus, que Tu nos contemples e nos ajudes. Então assim, ó Deus, abençoa cada um que agora se coloca diante do Senhor a clamar pela ajuda do Senhor. Ó Deus, dá força, dá foco em Cristo, dá força ao que está cansado, dá coragem para vencer os problemas, os desafios, dá saúde, restaura a saúde do que está enfermo, perdoa os pecados daqueles que têm pecados para serem confessados ao Senhor, restaura relacionamentos. Ó Deus, abençoa, sustenta a cada um dos teus filhos. Nós te louvamos, queremos te bendizer. Abençoa todos que ouvem a tua palavra, que acompanham esse momento quando clamamos ao Senhor, que estejam clamando ao Senhor por suas vidas. Nós queremos te glorificar, te exaltar, andar com o Senhor, como aquele homem andou. E nós queremos glorificar o teu nome, como aquele homem também glorificou. Muito obrigado pela salvação de nossas almas. Muito obrigado porque podemos cultuar o nome do Senhor. Nós nos entregamos aos teus cuidados, para nos abençoares com as bênçãos que tu tens para nós, especialmente para cada um de nós. Abençoa-nos, os nossos familiares, os nossos queridos, os queridos da tua igreja. Nós oramos assim, em nome de Jesus, nosso bendito Senhor, nosso bendito Salvador, que vive e reina em nós para sempre. Amém, amém, Senhor. Empresa Limpa Sol Higienic.
A Higienic tem os melhores produtos de uso profissional para limpeza de ambientes. Atendemos em toda a região dos Lagos e Macaé. Higiene profissional para a sua empresa. Localizado na mais nobre região de São Pedro, ao lado da Justiça Federal e do Teatro Municipal, venha conhecer o Residencial São Pietro. Apartamentos com 2 ou 3 quartos, 1 ou 2 vagas na garagem. Sauna, piscina, salão de jogos, salão de festas e espaço fitness. E atenção, obras em andamento, construção REG, incorporação e realização New Life. Vendas Júlio Bogoricim. Informações pelo telefone 2645-6654 ou pelo ID 88 *111 555.